2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar de um terceiro céu. Os primeiros versículos ele fala assim: há 14 anos atrás, conheci um homem, e ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas indizíveis. Lá ele viu coisas que não era possível de se pronunciar. Não tinha como na sua mente entender e falar do que ele viu. Alguns teólogos entendem que Paulo aqui ele está falando dele mesmo para alcançar o coração daquelas pessoas que ele está falando. Porque alguns versículos após, ele fala sobre uma fraqueza, um espinho na carne que ele tem. E ele fala assim: porém, eu me glorio na minha fraqueza, não naquela glória de antes, de 14 anos atrás, mas nessa fraqueza. Porque eu pedi ao próprio Deus para tirar essa fraqueza de mim, esse espinho na carne por 3 vezes. Mas por ser a soberania dele, ele não tirou. E glória a Deus por isso. Porém, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele começa a rasgar o seu coração ali com os irmãos de Corinto. Paulo, no capítulo 12, ele está rasgando o seu coração. Ele está falando: eu estou passando por um problema, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por uma pressão. Porém, irmãos, isso não vai me fazer desanimar de uma caminhada. Isso vai me fazer mais forte, porque não depende de mim, depende do poder de Cristo, que se aperfeiçoa naquilo que eu sou limitado e fraco. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso fazer, tem a ver com a suficiência que existe no nome dEle, no poder e peso de glória que tem no nome dEle. Basta uma palavra que a situação da sua vida pode mudar por completo. Basta uma palavra que toda a geografia ao seu redor vai mudar por completo. Mas você precisa carregar essa palavra e andar em direção a essa palavra. Certa vez um homem frustrado, de uma pesca, durante uma noite toda frustrada, onde ele não teve sucesso. Entendo que possa ter problemas pessoais, alguns problemas na semana financeiro, precisam resolver de forma urgente, ali tentando pescar com as suas próprias mãos, tentando com a sua própria força, algum recurso para que ele possa ali suprir a necessidade que ele quer resolver. O problema inerente à vida dele precisa resolver de alguma forma. Ele está tentando com as suas próprias forças, uma noite inteira de uma pesca frustrada. Esse homem é Pedro. Mas de repente um homem entra no seu barco. Ele afasta esse barco à margem. E esse homem ele se assenta para pregar. Esse homem é o próprio verbo vivo que se fez carne, a própria palavra, pregando a palavra. E está no barco de Pedro. Ele entra no barco de Pedro e começa a pregar um sermão maravilhoso. Pedro não tem o que fazer, frustrado, com certeza irritado por muito tempo ali exposto ao trabalho e nada pescou. Pedro se senta e começa a ouvir essa palavra, começa a estar exposto a essa palavra. Ele ouve essa palavra por bom tempo. E você sabe, quando o pregador ele senta, irmão, ele vai demorar, é vigília, que cansa. E Jesus se assentou. Fabiano, Jesus estava sentado, falando, e está Pedro ali, nem dormia ainda, o homem está falando, mas a palavra entrando no seu coração, a palavra vem sendo gerada no seu coração. Só que aí termina o culto, irmãos. E quando termina o culto tem o apelo, não tem? Quem quer aceitar Jesus? No momento do apelo, Jesus vira para Pedro: e aí, Pedro, pegou alguma coisa? Pedro olha para ele assim: não, tá vendo aí? Tá cheio de peixe o barco, lotado. Grosso, Pedro grosso. Grosso igual você, já viu como que você é grosso? Você está irritado? E aí, como é que foi seu dia de trabalho? Minha mola não, estou vendo minha televisão. Não é assim? Quando você está irritado, você é grosso. Às vezes não mede palavras, fere pessoas. Está ali Pedro, a noite inteira frustrado. E aí, Pedro, pegou alguma coisa? Não. Então lança essa rede à banda da direita. Vem cá, Jesus, eu sou especialista aqui, eu estou uma noite inteira pescando, nada pesquei. Você entra no meu barco, está dissertando aí por horas, mas agora você está me mandando eu jogar aqui para o lado da direita. Você está me dizendo que se eu jogar agora vai ter peixe. Isso mesmo, por favor. Pedro joga. No momento que Pedro joga,
Porque ele não estava se movendo por sentimento, mas por uma palavra liberada. Por uma palavra liberada, ele entende essa direção e ele lança a rede ao mar. No momento que ele lança a rede ao mar, irmãos, existe um borbulhão no meio da água. Existe peixes pulando em cima da água. E eram grandes peixes. A rede ia a pique, ele não conseguia puxar sozinho. Existia uma palavra, lança a rede. Ele lançou a rede, agora ele está puxando, mas ele não consegue puxar. Ele não suporta puxar aquilo que Deus liberou nas suas mãos. Porque quando Deus ele dá a direção, ele fala, lança a rede ao mar, você não vai suportar o peso de glória que ele vai colocar nas suas mãos, porque é muito grande. Você vai precisar compartilhar com o barco do lado. Ei, me ajuda aqui, porque o que Deus colocou na minha vida, o que Deus colocou em meu encargo é muito grande. Compartilha comigo essa bênção.